A paz do Senhor, queridos meus irmãos em Cristo. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda fará. Louvamos a Deus por sua vida, glorificamos a Deus por cada um dos seus tributos. Nesse dia, nessa noite, então, quero convidar você para estarmos compartilhando uma palavra, na qual o Senhor Jesus insiste. Em toda a sua palavra, nos evangelhos, nós vemos Jesus insistindo para nós que o nosso destino, aquilo que Deus quer, que Deus tem para nós, é a salvação, é herdar a salvação. Mas milhões de cristãos, muitos cristãos, pessoas, seguem caminhando rumo à perdição. Se recusam a reconhecer o estado em que eles estão e o pior de tudo, eles continuam alegando que o destino que os aguarda é a salvação. Então nós vemos aqui em Mateus 7, os versículos 13 e 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram nela. Quão estreita é a porta e espremido o caminho que conduz à vida, poucos são os que encontram. Queridos, quem quiser se salvar tem que ir muito além de apenas abandonar pecados. Jesus aqui ele explica as duas opções do ser humano, ele mostra, ele coloca diante deles nesse Sermão do Monte duas escolhas. Ou seja, cada ser humano tem que escolher que tipo de vida ele vai preferir. Ou seja, ele vai escolher. Ele tem opções de 2 portões, 2 caminhos, 2 grupos de pessoas, né? Além, porque em cada portão, em cada caminho desses, vai ter um grupo de pessoas diferente. E além desses 2 caminhos que nós vemos ali, além das 2 portas, Jesus nos fala também das 2 árvores, lá em Mateus 7,18, das 2 casas construídas, também ali no capítulo 7, das 2 sementes, também lá no capítulo 13, e então dos 2 destinos. O grande trono branco, quando chegar esse momento, como será? Essas 2 opções que permeiam o Evangelho de Jesus levam a desfechos, a destinos bem diferentes, queridos. Jesus então começa esse sermão dizendo: entrai pelo portão, pela porta estreita. Ou seja, queridos, Jesus se preocupa, Ele não quer que tudo aquilo que nós passamos aqui, nessa nossa vida, seja tudo em vão. E aqui essas pessoas estão ali talvez horas já ouvindo Jesus falar, mas Jesus aqui ele quer deixar bem claro que tudo que eles ouviram, se eles não colocarem em prática, se eles não tomarem as decisões certas de entrar pelo portão certo, seguindo o caminho certo, não terá valor nenhum. Ou seja, Jesus alerta que o portão e o caminho que leva, que dão acesso ao reino de Deus, não são para os fracos. É um alerta que Jesus faz. Nós vemos, talvez você já tenha visto, nós tínhamos em casa um quadro que foi muito usado assim, em obras missionárias, em trabalho de evangelização, né, que tinha 2 caminhos, né? Do lado direito, então, um caminho estreito, né? Um portão pequeno e um caminho estreito, né? E do lado esquerdo, então, um portão largo, grande, um caminho bem espaçoso. E então, no final desse caminho largo, nós víamos lá a versão desse pintor, então, de um inferno, né? E no final aqui do caminho do portão estreito, portão pequeno e o caminho estreito, apertado, uma versão do pintor do céu. Ali mostra um pouco, realmente, de fato, muito daquilo que o homem se apega na caminhada, nessa vida. Mas vai chegar um dia que, querendo ou não, tudo isso vai ficar para trás, queridos.
Então essa pintura ela foca ali nos pecados, nas jogatinas, na prostituição, no alcoolismo, mas o que Jesus quer é muito mais do que isso. Jesus nos diz que nós precisamos morrer para o nosso eu, ou seja, temos que viver para Ele, queridos. O caminho largo, então, ali é tudo aquilo que amamos nesse mundo. Não adianta apenas você deixar de fazer aquelas coisas. Não! Você precisa viver para Cristo. Amar a Cristo muito mais do que tudo aquilo. A palavra de Deus lá em Lucas 14:33 diz assim: assim, pois todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não tem como ser meu discípulo. Esse tudo quanto possui inclui a nossa própria vida aqui, amados. Ou seja, quem de fato quer se salvar terá que ir muito além de abandonar pecados. João 12 diz, 25, quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem nesse mundo odeia a sua vida irá guardá-la para a vida eterna. Aleluia. Mas o homem, em sua ignorância, eles querem, imaginam ser possível, queridos, terem os dois, o mundo atual, o mundo futuro, a passageira felicidade nessa terra, eterna felicidade no céu. Mas Jesus deixa bem claro que isso é impossível. Jesus, conhecendo o coração do homem, o coração humano, ele deixa claro que seguir a opção do caminho espaçoso e no final receber a vida eterna, não existe. Não existe isso. O portão que a pessoa escolher determina o caminho que ela vai seguir, determina o seu destino eterno. Note que o caminho que leva ao céu, como o caminho que leva à morte, ao inferno, se inicia com a escolha do portão. O que a ideia do que Jesus ensina aqui é que o homem já tem uma noção do que aguarda ele neste caminho que ele vai escolher. E por isso ele escolhe o portão preferido. Mas ele não sabe ao mesmo tempo aonde que esse caminho terminará. E por isso então que Cristo foca no destino. Ou seja, o homem geralmente ele toma decisões, o homem carnal, né? Baseado naquilo que ele acha vantajoso para ele em um determinado momento. E ele não pensa muito nas consequências dessa sua escolha. Em Gálatas 5,17, nós vemos as obras da carne ali, né? Paulo falando ali das obras da carne. Então, nós vemos ali por que os homens praticam essas obras. Porque aos olhos dele, no entendimento dele, é a opção que vai dar inúmeras e contínuas oportunidades dele satisfazer os prazeres, os seus prazeres nessa vida, os prazeres da carne. Mas como então é possível o homem ter conhecimento do portão largo que entrou, do caminho espaçoso em que ele se encontra? A palavra de Deus lá em João 16 diz assim, amados: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da retidão e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da retidão porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo, queridos, é o responsável por colocar no coração de cada ser humano o conhecimento da sua condição de perdido, para que assim ele procure pelo Salvador. Nenhum ser humano adulto e mentalmente capaz será considerado inocente no dia do juízo final. Lá em Tiago 1,15 nós lemos, não vou ler agora, mas lá deixa claro que todos nós sabemos no nosso coração que somos pecadores e que se nós não nos corrigirmos perante Deus, o que nos espera após a morte, queridos, não é nada bom. Então o homem perdido, ele sabe sim da sua condição de perdido. Como? Por quê? Porque o Espírito Santo
nos mostra. E muitas vezes, mesmo sabendo que não devemos fazer tal coisa, porque vemos alguém fazendo, nós fazemos. Esse é o instinto coletivo, o instinto gregário da humanidade. E não é exclusivo do homem, mas também nós vemos em muitos animais irracionais. Muitos animais, grupo de animais que morrem durante os estouros, caindo em precipício, cruzando lugares perigosos. É um instinto muito forte em todas as criaturas, mas que pode ser resistido por nós, por todo aquele que quer herdar a vida eterna. Esse instinto está registrado no subconsciente humano, mas a mente humana, ela tem total condição de resistir a ele, queridos. Então, no dia do grande trono branco, queridos, não haverá argumentos inúteis. Então, queridos, no dia do grande trono branco, ninguém será considerado inocente. Não vai adiantar os argumentos inúteis. Tudo que sai dos lábios de Jesus ocorrerá exatamente como ele diz, sem nenhuma variação. O cristão que optar pelo portão largo, pelo caminho espaçoso, chegará exatamente aonde ele diz. O destino dessa pessoa será destruição, destruição eterna. Naquele dia, diante do grande trono branco, quando o cristão se encontrar frente a frente com o Senhor, não vai adiantar argumentos inúteis. Qualquer argumento de que ele fez o que fez porque viu os outros fazendo será inútil. Argumentar que a tentação foi forte demais, por isso ele não resistiu, será inútil. Dizer que obedecer os mandamentos de Jesus é impossível será inútil. Argumentar que a graça o isentou de obedecer à lei de Deus será inútil. Ou seja, para herdarmos o reino de Deus, a única opção é obedecermos à risca as palavras de Jesus. Lá em João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, nossos dias estão contados. Então, que você esteja sempre falando com o nosso Senhor, que você tenha intimidade com o Senhor, que o Espírito Santo esteja sempre te mostrando, te guiando, te direcionando. Tenha vida com Deus, fale com o Senhor, escolha sempre, 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 diante daquilo que Jesus nos propõe, diante das palavras de Jesus. Tome a tua decisão, sempre em conformidade, alinhado com as palavras de Jesus. Amém, amados? Não se deixe perder pelo caminho, por tão largo o caminho espaçoso. O dia do grande trono branco chegará, e lá você prestará conta das tuas escolhas, das tuas decisões. Ninguém mais poderá te justificar, somente Jesus. A tua vida, como você viveu a sua vida. Você fez escolhas de acordo com o que Jesus nos deixou aqui em sua santa palavra. Pense bem. Os nossos dias estão contados. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre orando por vocês, queridos. Ministério Atalaia do Reino. Grande abraço a todos, pastores, missionários, obreiros, evangelistas, pastora Mara, pastor Ricardo. Nosso beijo no coração, amamos você.